Bom, eu continuo aqui com um brinquedinho aqui, né, para a gente treinar e praticar um pouco, né, o uso de variáveis. Vocês observam aí, né, esse conjunto de instruções, né, então eu tenho aqui o nota 1 igual a 10. Reparem que eu separar por espaços, né, as variáveis do operador ajuda a ficar numa visibilidade melhor, uma leitura melhor, né? Eu fizer aqui nota 2 igual a 5, ou seja, na verdade, atribua 5 à nota 2, atribua 10 à nota 1. Então, nesse momento, a nossa memória tem duas variáveis, né? E essas duas variáveis, elas são inteiras. E aí, se eu pegar a minha nova variável média e atribuir essa variável, a soma das duas notas, dividir por 2, o que vocês acham que vai ser o resultado? Vai ser... Nota 1 e nota 2 são inteiros. 2 também é inteiro. Será que o resultado será inteiro? Bom, depende, né? Aqui a gente não está usando a divisão inteira, né? Então, por padrão, Python, ao fazer uma divisão, que tem a possibilidade, né, de ser ter resultados reais, ele vai, né, calcular e mostrar esses números com a casa após a vírgula. No caso aqui, 10 com 15 vai dar, dividido por 2 vai dar 7,5, né? Então, vamos ver qual é o valor de média. 7,5. Então, apesar de eu trabalhar com números inteiros, né, eu não fiz uma divisão inteira. A divisão inteira tem que ser com dupla barra. Observe que eu fazer o print média, no que eu vou falar daqui a pouco dessa função especial chamada print, simplesmente mostrar o resultado na tela, né? Vale a pena eu mostrar um programa completo sendo feito no interpretador, né? Então eu vou abrir aqui então um novo arquivo, e nesse novo arquivo eu vou fazer isso que eu fiz ali, nota 1 igual a 10, nota 2 igual a 5, o valor de média é calculado a soma das duas notas, dividido por 2, e o print média vai me mostrar o valor de média. Aí eu salvo esse programa, vou dar um nome a ele, vou botar ele aqui em qualquer canto, nos downloads, e eu vou executá-lo. Como eu executo no caso do idle? Bom, eu tenho o comando run, eu posso rodar este módulo, ou então eu simplesmente apertava a tecla F5. Vou rodar, vocês vão ver que apareceu ali na saída, né, do nosso programa, dentro do interpretador Python, no shell do Python, né? Então, essa é a nossa saída que saiu por conta do print. Observe que as outras coisas, né, não aparecem, né, na tela, porque o único comando de saída aqui realmente foi o print. Os outros estão apenas relacionados à memória, ao uso da memória do computador. E só existem, do ponto de vista da percepção do programador. O computador sabe que eles existem, porque o computador vai interpretar o programa, mas o usuário que está vendo o programa na tela, ele não vai ver, a não ser que você dê uma mensagem para ele. Eu vou fechar aqui esse programa e vou continuar aqui. Eu queria, na verdade, dar uns exemplos, né, de variáveis, né? Por exemplo, a gente fez x, y, nota, sempre variáveis numéricas, mas a gente poderia ter variáveis textuais, por exemplo. Posso dizer aqui que meu nome é Roberto. E se eu escrever aqui nome, ele vai mostrar, então, o valor dessa string, ou desta textual. Então, a palavra Roberto entre apóstrofos, ela é uma cadeia de caracteres, ela é um string. É um elemento textual que está sendo guardado na variável nome. A variável nome, por sua vez, ela assume um texto nesse momento aqui.
Interessante é que as variáveis em Python, como eu disse que não precisam ser declaradas e de seus tipos, uma variável nome, por exemplo, pode também ter um valor diferente. Eu posso fazer nome igual a 7. A partir desse momento, será que 7 vai ser um texto? Não. Para Python, se eu coloquei o número 7, ele vai ser o número 7. Eu poderia ter o texto 7 aqui, né? Colocando ele entre apóstrofos. É diferente, eu tenho 7 textual. Certo? Eu poderia ter meu nome completo. E aí, ele está guardado na memória. Eu poderia assumir um número real. Ou um valor lógico. Ou um número complexo. Mas a pergunta é, essas coisas fazem sentido? Né? Uma variável em Python, ela pode assumir qualquer tipo. A gente diz que, por causa disso, Python é uma linguagem tipada dinamicamente. Ela pode, num dado momento, assumir um tipo e depois, se eu fizer uma outra operação de atribuição diferente, ela pode assumir outro tipo. Mas se essas coisas fazem sentido ou não, vai depender do que o desenvolvedor está fazendo. Para mim, não faz sentido algum colocar nome recebendo o valor 7 ou nome recebendo 5.4. Mas faz sentido o nome receber Roberto ou atribuir a nome Roberto Almeida Bittencourt. Por quê? Porque nome, né, pelo menos em nossa compreensão, na semântica que nós damos ao símbolo nome, a gente está falando de nomes de pessoas, nomes próprios, por exemplo. Então, faz muito sentido, né, fazer isso. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse momento mais era que variáveis podem assumir tipos diferentes, né, e não só nome pode assumir, colocar agora aspas, né? Vocês veem que é praticamente a mesma coisa, né? O fato de colocar aspas ou apóstrofo é uma escolha, certo? De gosto do programador desenvolvedor. As pessoas mais acostumadas a usar C e Java preferem as aspas. As pessoas mais acostumadas a usar outras linguagens, às vezes, preferem os apóstrofos. Mas o fato é que ela é guardada como uma cadeia de caracteres. E aqui, no caso do interpretador Python, é mostrado com apóstrofos. Mas o nome poderia mudar, né? Poderia ser outra pessoa. Então, poderia ser, sei lá, Davi. Observe que o nome já não tem mais o valor Roberto. Né? A variável mudou o seu valor. Então, isso é fácil de entender, então, e separar conceitualmente na cabeça quando eu estou falando de uma variável textual, que numa hora assume um valor de um texto e na outra hora assume o valor de outro texto. Né? Num dado momento é Roberto, no outro momento é Davi. Se eu fizer aqui Roberto de novo, o nome já vai assumir a palavra Roberto. Poderia criar uma outra variável textual chamada sobrenome e botar aqui meu último sobrenome. E aí eu poderia fazer assim, poxa, seria legal juntar esse nome com esse sobrenome. Se eu fizer isso, nome completo é igual a nome mais sobrenome. Vou mostrar o valor de nome completo agora. Completo. Poxa, mas ele não tem um espaço separando o Roberto do Bittencourt, né? Então faltou alguma coisa aqui, né? Então reparem que o operador mais, ele é o operador que normalmente tem um significado de soma, né? Quando a gente trata de números. Quando a gente trata de textos, ele na verdade junta um texto com outro. Isso a gente chama de concatenação. Então o operador mais para strings é o operador de concatenação. Então esse é
esse é o caso. Então, se eu quisesse fazer esse espaço, eu poderia concatenar, por exemplo, o nome, uma string com espaço e depois o sobrenome. Pronto. Olha só qual é o valor completo. Agora sim, com espaço. Né? Então, isso de uma maneira bem simples, a gente exercitou aqui as variáveis, né? Eu já tinha exercitado antes, né, as variáveis numéricas, mostrando operações matemáticas com elas. Agora, eu mostrei, então, operações com as variáveis string textuais. A pergunta, Roberto, essas outras operações matemáticas fazem sentido com como a adição aqui que foi feita uma concatenação? Apenas a multiplicação. A multiplicação, na verdade, ela repete um conjunto de vezes, né, a sua variável. Então, por exemplo, se eu botar 3 vezes nome, ele vai repetir Roberto 3 vezes. Essas são as funcionalidades, né, das nossas operações mais e vezes dentro do variáveis textuais. E aí eu paro então com esses exemplos, terminamos esse videozinho.